Deus! Oh, glória a Deus! Uma manhã maravilhosa, uma manhã que o Senhor preparou para nós uma mesa. Hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de celebração, de ação de graças, de louvor, de honras, de glórias ao único Deus vivo e verdadeiro ao qual nós servimos. Que a bênção do Senhor alcance a sua vida, a sua casa, a sua família. E eu convido você a celebrar nesta manhã. Se você puder, aonde você estiver, se coloque de pé. Vamos adorar esse Deus tremendo. Eu quero que você cante um glória. E cante bem alto para esse Deus maravilhoso. Aleluias. Oh, glória a Deus. Te exaltarei, para sempre louvarei, glória. Oh, aleluia. Tu és o Rei. O teu amor dura para sempre, não mudará. Cantarei, cantarei, que o Senhor é bom. Cantarei, cantarei, como Ele é bom. O louvarei, a Ti a glória. Cante alto, glória. Jesus, te exaltarei, para sempre louvarei, glória. Aleluia. Oh, glória a Deus, só Ele é Senhor. Tu és o Rei, Sempre, sempre. quão grande és. O teu amor dura para sempre, não mudará. Cantarei, cantarei como o Senhor é bom. Cantarei, cantarei como Ele é bom. Te louvarei, a Ti a glória. Jesus, te exaltarei, para sempre louvarei, glória. A Ti a glória. Oh, aleluia. Toda honra, toda glória. Que essa glória resplandeça na sua vida, no seu lar. Glória a Deus. Que sua luz venha brilhar em mim e em nós, pra tua glória. Que sua luz venha brilhar em mim e em nós, pra tua glória. Tua glória. Tua glória, Tua glória. tua glória. Oh, 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 oh,
glória. Para sempre, Jesus, te exaltarei, para sempre louvarei. Toda honra, toda glória. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Oh, aleluia. Eu te convido a continuar adorando e dizer como é bom te louvar, Senhor. Como é bom te adorar. Nenhum outro Deus morreria no meu e no seu lugar. Oh, aleluia. Só o Senhor daria sua vida para me salvar. Nenhum outro Deus morreria em seu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Na 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 na. Sua vida pra me salvar. Nenhum outro Deus morreria em meu lugar. Com sua graça e seu amor, livrou-me dos braços do pecado, fez de mim herdeiro das bênçãos de Deus, herdeiro de Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Como é bom te louvar, como é bom te adorar e dizer que é Senhor sobre toda a terra. Toda a terra te louva, Senhor. Por teus feitos eu tenho grande amor. Toda a terra te louva, Senhor. Por teus feitos eu tenho grande amor. Pois grande é o Senhor. Declare que Ele é grande. Grande é o Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso. Grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Como é bom te louvar, como é bom te adorar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Como é bom adorar esse Deus vivo, esse Deus verdadeiro, esse Deus tremendo. Aleluia.
Aleluias. Oh, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Porque nenhum outro Deus jamais daria a sua vida por mim, por você. Nenhum outro Deus deixaria conosco o Espírito Santo para habitar no meu e no seu coração. Que Deus tremendo é esse, que ainda sendo Deus, habita em mim. Oh, aleluias, eu tenho gratidão por esse Deus, porque eu reconheço que de mim mesmo eu nada posso, se não fosse Ele na minha vida. Oh, que amor tremendo, queridos, que amor tremendo. Como diz a palavra em Romanos 8:31, o que diremos nós destas coisas? Coisas inexplicáveis, coisas de um Deus vivo, coisas de um Deus criador. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aquele que nem seu próprio filho poupou, mas antes o entregou, porventura não nos dará também com ele todas as coisas? Orechevalas. Receba, querido, a mesa do Senhor, a presença do Senhor na sua vida. Nada é mais importante que você o adore em espírito e em verdade. Que você diga: quero adorar, Senhor, quero adorar. Eu fui chamada, Deus, eu fui salva, eu fui remida pelo teu sangue para te adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Você pode. Quero adorar. Porque você é livre para adorar esse Deus. Quero Você foi chamado, adorar. remido e lavado para adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Há uma unção, eu posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, eu posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Uma unção, eu posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção, eu posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Verdadeiramente.
está aqui. Livres, queridos. Não há nada melhor em saber que nós somos livres, livres do pecado, livres da morte eterna. Nós somos livres para adorar a Deus. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Pela minha e pela sua vida foi derramado o sangue de Cristo. Tua cruz mostra a tua graça, do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Aleluia. Irmãos, Ele está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Irmãos, eu quero, ainda de pé, que a gente faça um breve período de oração. A gente recebeu agora de manhã o pedido de oração do presbítero Antônio. Para quem não sabe, o presbítero Antônio é um dos fundadores dessa igreja. E o filho dele, o Emerson, está internado. Está internado? Com Covid, irmãos. E não está passando bem. Eu creio no poder da oração. Quem crê, irmãos? Amém? Vamos levantar um clamor em prol da vida do Emerson, em prol da vida de outros, né, que estão passando por essa situação. Que o Senhor tenha misericórdia e que Ele intervenha na vida dessas pessoas. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor, te bendizemos. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, glorificando, exaltando o teu nome, prestando, Senhor, um culto racional a ti, Senhor, e tendo a certeza da tua palavra de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está no nosso meio, e nós te louvamos, Senhor, e te pedimos que o Senhor tome o teu lugar, Senhor, o lugar de destaque, de honra nas nossas vidas, nessa reunião, Pai. Pai, nós colocamos a vida, Senhor, do Emerson e de tantas outras pessoas, Senhor, que estão passando, que estão lutando, Senhor, contra essa enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre a vida dele. Senhor, que apenas uma única palavra tua, Senhor, e essa doença retroage, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o Emerson, aquieta o coração do presbítero Antônio, Senhor, que ele creia, Senhor, que ele creia que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais
de tudo aquilo que nós pensamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com as tuas providências, Senhor, que haja cura, que haja bênção, que haja restauração nos pulmões, Senhor, que essa doença retroaja, em nome de Jesus. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Tantas e tantas pessoas estão enlutadas, perderam seus entes queridos. Deus, em nome de Jesus, aquilo que nós não podemos fazer, Senhor, mas o Teu Santo Espírito pode confortar os corações. Nós te pedimos nessa hora, Espírito Santo de Deus, conforta os corações. Oh Senhor, que nós não passemos de largo, Senhor, por tudo isso que tem acontecido, que o nosso coração, Senhor, não se mantenha ou não se transforme em um coração empedrecido, que nós tenhamos sensibilidade, Senhor, de nos compadecer, Senhor, da situação de muitos que têm vivido tristes nesse tempo, Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá de que o Senhor está conosco. Mas tantos e tantos não têm essa certeza, Pai. Estão desesperados, Senhor, estão desorientados. Deus, levanta a Tua igreja, Senhor. Levanta pessoas, Senhor, para falar da Tua graça, da Tua bênção, da Tua misericórdia para essas pessoas, Pai. Para que elas também sejam impactadas pelo poder, Senhor, que há no sangue de Jesus. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Uma manhã de Santa Ceia. Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos. Porque isso é um privilégio, Senhor, que poucos têm. Muitos deveriam participar, mas infelizmente, Senhor, estão preocupados com outras coisas. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos mantermos firmes na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, tome a nossa mente nesta hora. Senhor, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que eu tenha habilidade, Senhor, mas não uma habilidade humana, uma habilidade espiritual, Senhor, para transmitir para os meus irmãos a Tua palavra, Senhor. Pai, que a Tua palavra caia em terra fértil, em terra, Senhor, que esteja apta, Senhor, a recebê-la, para que ela possa frutificar, para que ela possa crescer, Senhor, para que ela possa dar frutos, e frutos para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, em tempos tão difíceis, em tempos tão complicados, Senhor, que temos vivido. Pai, se olharmos para o horizonte, não humanamente falando, não conseguimos ver a chuva, Pai. Pai, não permita que nós sejamos como o moço do profeta, mas que nós possamos olhar, Senhor, no horizonte e ver a Tua chuva, Senhor, ver o Teu refrigério, Senhor, saber que o Senhor está conosco, que o Senhor tem sido com o Teu povo. Oh Deus, não permita que nós esqueçamos disso, Pai. O Senhor cuidou de nós mais um mês, Senhor, e por isso nós estamos aqui reunidos. Isso é motivo de nós glorificarmos o Teu nome. O Senhor nos levou, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos deu livramentos, aqueles que nós vimos e aqueles que nós não vimos. Te louvamos, Senhor. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Aceita o nosso louvor, Senhor, a nossa gratidão, a nossa exaltação, Senhor. Que nós estejamos com o nosso coração calmo, Senhor, tranquilo, para ouvir a Tua voz, Pai. Ouvir a Tua palavra que é poderosa, Senhor. A Tua palavra que pode mudar vidas, pode transformar casamentos. Pai, a Tua palavra que salva, a Tua palavra que cura. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus, bom dia. Pode se assentar.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Irmãos, eu vou, antes da gente iniciar aqui o que o Senhor colocou no meu coração, eu sempre gosto de fazer uma introdução no sentido de como eu cheguei a isso. Como eu cheguei nessa palavra. Eu tenho orado, irmãos, eu tenho orado, eu tenho buscado do Senhor algumas orientações no sentido de como conduzir toda essa situação no tempo que nós estamos vivendo. Um tempo esquisito, um tempo estranho, um tempo, irmãos, em que muitas coisas têm sido ditas, muitas coisas têm sido falado, todo mundo é especialista em tudo, né? Eu já falei aqui algumas vezes no sentido de que nós vivemos um tempo polarizado, e se você não pensa igual eu, você é meu inimigo. E pelo fato de você ser meu inimigo, qualquer coisa que você fale, estou pronto a rebater. Eu estou pronto a arrumar uma confusão com você. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo ruim. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. E isso serve para um reino, isso serve para um país, isso serve para um estado, isso serve, eu vou descendo, isso serve para nosso trabalho, isso serve para nossa casa. Porque se nós não tivermos unidade dentro de nossas casas, nós não vamos subsistir. Por isso que nós temos visto tantos casamentos falindo, tantas casas com os corações partidos. Por quê, irmãos? Porque não houve coesão. Por quê? Porque muito se fala e pouco se ouve. E quando se ouve, não ouve, escuta, mas não ouve. Porque escutar, irmãos, vou tentar dar um exemplo aqui. Estamos aqui na reunião, louvamos, ou seja, prestamos atenção no que eles estavam cantando aqui. Então nós estávamos ouvindo, mas em volta de nós tinha muito barulho. Os ônibus estavam passando aí, nós escutávamos os ônibus, mas não ouvíamos os ônibus. Por quê? Porque a gente não estava prestando atenção nos ônibus, a gente estava prestando atenção no louvor. Porque nós não perdemos a audição, nós não perdemos o poder de escutar, de escuta. Amém? Está dando para me entender, irmãos? E eu quero falar sobre isso hoje. O Senhor colocou no meu coração essa questão de nós termos uma atitude de ouvir, não de escutar, mas de ouvir. Porque essa situação mundial, irmãos, essa situação que tem empurrado a gente, tem pressionado a gente de todos os lados, e não tem como nós fugirmos, irmãos. A nossa fuga, caiu alguma coisa aí. A nossa fuga, ela está em Jesus Cristo. Não tem outro lugar para nós nos escondermos. Porque nós estamos inseridos nesse contexto e não adianta nós espernearmos. E a palavra o que eu quero pensar com os irmãos hoje de manhã, nessa manhã, e para quem vai estar assistindo à noite, porque a gente vai liberar o vídeo só às 7 horas da noite, né? Porque não está sendo transmitido automaticamente, simultaneamente. Eu quero pensar sobre essa questão de nós ouvirmos. Quando eu falo aqui, e eu falo isso de coração, irmãos, nós precisamos aquietar o nosso coração quando a gente está junto, quando a gente tem um tempo para ouvir Deus falar, porque, irmãos, o dia a dia, todas as coisas que estão se apresentando diante de nós,
elas roubam o nosso tempo de uma determinada maneira, e isso não é privilégio seu, porque isso acontece comigo. Isso é a nossa vida, é o nosso cotidiano. E se nós não nos policiarmos, não tivermos uma maneira de coibir isso, nós vamos passar dias e dias e dias, e o que nós ouvimos não vai fazer efeito nos nossos corações, e esse dia a dia vai roubar a nossa bênção, que é o que tem acontecido com muitos. Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas cabisbaixas, por conta de tudo isso que eu tenho falado. E eu tenho colocado isso diante de Deus. Eu tenho perguntado para Deus: Senhor, como vamos transpor todo esse turbilhão de coisas que tem se apresentado para nós? E o Senhor, essa semana aqui, eu orei e tal, e aí numa das minhas idas, num reino tão distante lá, que é onde eu trabalho, dirigindo, o Senhor me chamou a atenção num texto, para eu pensar com os irmãos nessa manhã sobre ouvir, sobre nós estarmos dispostos a ouvir. Irmãos, ouvir, ela requer de nós uma atitude, é uma atitude. Eu preciso querer ouvir. Escutar não, escutar eu acordei, eu estou escutando tudo que está ao meu redor. Agora ouvir, precisa de uma atitude minha, porque quando eu tenho essa atitude, quando eu resolvo ouvir, significa o seguinte: olha, aquilo que está sendo falado eu vou começar a prestar atenção, porque eu preciso que aquilo faça alguma diferença na minha vida. Ou seja, eu preciso saber, eu preciso entender se isso está fazendo sentido para mim, ou se eu estou simplesmente indo conforme a multidão, se eu estou sendo levado. Está dando para entender, irmãos? Então, ouvir, eu quero pensar com os irmãos na questão de nós termos uma atitude de ouvir, não simplesmente escutar. Eu quero me apoiar num texto, eu vou me apoiar em 3 textos, mas eu vou deixar esse aqui como referência, para a gente pensar sobre ouvir. Está lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, capítulo, ó. Versículo 17. Romanos 10, 17. Amém? É um texto conhecido, irmãos. Romanos 10, 17 diz assim, ó: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos lá de Roma, no seguinte sentido: olha, pela graça, pelo sacrifício de Cristo que está sendo pregado, existe salvação para todos, indiferente se você é judeu ou se você é gentil. Não existe mais essa diferença. A justiça de Deus foi feita na cruz, para toda a humanidade, para todos. Mas basta que essa mensagem, preste atenção nisso, irmãos, basta que essa mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do sangue que nós acabamos de cantar, ela entre no seu coração, você dê ouvidos, você ouça, você tenha uma atitude de ouvir, para que ela faça diferença na sua vida. Ou seja, então, não existe uma porção mágica: pelo fato de eu ser judeu, vai ser mais fácil, ou vai ser mais difícil. Eu vou ser gentil, vai ser mais difícil para o gentil. Não, Paulo está chamando a atenção o seguinte: olha, a graça é o sacrifício de Cristo na cruz, foi feito por toda a humanidade. A questão aqui é como nós estamos ouvindo a mensagem,
Como a mensagem está chegando em nós? Qual é a atitude que nós temos de ouvir essa mensagem? Como é que Jesus Cristo está chegando nos nossos corações? É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, ouvir aqui, a palavra grego é akon. Akon. Que significa ouvir algo com muita atenção. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam olhar, prestar atenção naquilo que vocês estão ouvindo. Porque senão não vai fazer efeito no coração de vocês. Faz sentido para hoje em dia, irmãos? Nós ouvirmos e não fazer efeito. Tem relação? Tem relação. Ou a palavra no grego akon, ou também pode significar nós termos uma audição seletiva. Ou seja, nós vamos prestar atenção somente naquilo que eu quero. Não aquilo que está sendo dito. Não aquilo que está sendo falado. Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos lá em Roma, irmãos. E não tem sido diferente hoje. Não é diferente hoje, porque a palavra se renova todos os dias. E a palavra é para nós hoje aqui. Não tem sido diferente, irmãos. Os dias que nós estamos vivendo, as pessoas não conseguem ouvir. Elas não conseguem ouvir, pois elas não estão tendo a disposição de ouvir. Eu não quero ouvir. Escutam, mas não ouvem. Escutam, mas não ouvem. Ou escutam, mas não prestam atenção. Simplesmente não prestam atenção. Porque, irmãos, deixa eu tentar fazer um parênteses aqui, eu vou tentar usar algumas alusões. Essa semana aqui eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro. E eu iria acompanhado com mais 2 companheiros meus de viagem. Quinta-feira eu recebi a notícia que ninguém vai, eu vou sozinho. Não dá mais tempo de comprar viagem de avião, vou ter que ir de carro. Sozinho, irmãos. E isso tem me preocupado, me preocupa, porque lá o lugar, para você chegar lá não é um lugar, sabe, yuppie, né? Precisa ver o horário que você vai sair, para você chegar lá no horário legal, enfim. Então, quando você se pega aqui na igreja, irmãos, você se pega pensando na viagem. Então, o que eu estava fazendo ali agora no banco? Rogério, você não pode pensar na viagem agora, porque agora é hora de glorificar Deus, é hora de ouvir o Senhor. Porque a viagem vai ser só na quinta-feira, então você vai ter que viver isso só na quinta-feira, não agora. Eu estou dando esse exemplo, irmãos, porque nós somos levados a ficar pensando o que vai acontecer amanhã, aqui. E aí sabe o que acontece? Nós fazemos a opção de não ouvir o que o Senhor está falando para nós. Está dando para entender? Nós fazemos essa opção, eu não quero ouvir. Eu começo a pensar em um monte de coisa, o que eu vou fazer do almoço, o que vai acontecer à tarde, se o meu time vai jogar, se jogou, se deixou de jogar, o que eu tenho que fazer durante a semana. Irmãos, nós precisamos aprender a viver, nós estamos vivendo um tempo, eu falei muito avassalador, no sentido de tantas coisas têm se apresentado diante de nós. Nós precisamos aprender a colocar as coisas nas suas devidas caixinhas. Agora é tempo de glorificar a Deus, de ouvir a Deus. Amém? Irmãos, essa falta de atenção é uma palavra de bênção para a igreja, irmãos. É uma palavra de bênção para a sua vida. Essa falta de atenção em ouvir o que Deus tem levado as pessoas a não desfrutarem das bênçãos do Senhor nas suas vidas. Por isso que a gente tem visto, irmãos, tanta gente dentro das igrejas frustradas. Frustradas. Ah, eu achei que era diferente, mas da onde que você tirou isso? Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. A palavra continua sendo a mesma, é eterna. Então, por que é que você está frustrado? Porque nós não temos atitude de ouvir aquilo que Deus está falando.
porque aquilo que Deus está falando não está entrando no nosso coração como deveria entrar, não está fazendo raiz no nosso coração como deveria fazer, não está germinando, e aí nós vivemos uma vida frustrada. Deus não está falando, Deus não fala. Não, irmãos, Deus está falando o tempo inteiro Deus está falando. Irmãos, nós temos que ter uma atitude de ouvir a Deus, ouvir aquilo que Deus tem proclamado para nós. Não podemos, irmãos, ter uma disposição no nosso coração, vai ser mais um culto. Não, vai ser um culto que Deus vai falar comigo e vai mudar minha sorte, vai mudar a sorte da minha família, vai mudar a minha condição lá onde eu trabalho, vai mudar a minha vida, irmão, porque Deus está conosco. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é essa disposição que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos. Olha, veja como vocês estão ouvindo aquilo que está sendo pregado. Preste atenção, porque senão isso vai fazer mal para vocês. Vocês vão se frustrar. Irmãos, eu tenho visto pessoas que estão frustradas com Deus. Frustradas com Deus. Mas Deus não fez, Deus não faz. Irmãos, Deus faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. Depende, irmãos, de como nós estamos enxergando aquilo que Deus tem feito. Como é que a gente tem ouvido? Hoje de manhã, sexta-feira, se eu não estou enganado, se alguém tiver informação diferente, você levanta a mão e me corrige. Pode corrigir, não tem problema. Ou quinta ou sexta saiu uma tabela do nosso estado, e aí eu não quero saber dos outros estados, do estado de São Paulo, com relação à vacinação. Então tá lá, até novembro, sei lá, setembro, vai estar todo mundo vacinado, teoricamente, né? Muito bem. Irmãos, hoje de manhã, aí você tem os amigos, né? Porque Jó também tinha um monte de amigo, né? E aí os amigos, brincadeira, hein? Só lá em novembro, só lá em não sei das quantas e tal. Irmãos, hoje de manhã acordei, olhei para a Adriana, fui lá fazer minhas coisas, fui lá ler um pouco, olhei para tudo que estava acontecendo ao meu redor, falei, Senhor, eu glorifico a Deus, que a minha vez vai chegar lá só para agosto, mas até aqui o Senhor me guardou desse negócio, e eu creio que o Senhor vai continuar me guardando. Entende, irmão? É como nós aceitamos aquilo que Deus fala para nós. Porque, irmãos, quanto tempo faz que nós estamos orando por essas autoridades aqui na igreja? Aqui na Vila Jussara? No mínimo 2 anos. Se eu não crer na minha oração, se eu não creio que Deus está mobilizando, irmãos, se eu não crer que vai chegar um momento em que o que eu orei vai reverter em bênção para a minha vida e para a vida da minha família, significa que eu estou escutando, mas não estou ouvindo. Porque Deus está fazendo, Deus está falando o tempo inteiro. Usa o ímpio, mas usa a sua palavra para falar com a gente. Usa a sua palavra. Irmãos, uma das consequências se a gente não ouvir, preste atenção nisso, é a falta de fé. É a falta de nós conseguirmos materializar aquilo que nós não conseguimos ver. É aquilo de a gente acreditar que vai acontecer, mesmo ainda não existindo. É trazer à existência aquilo que não existe. É a falta disso. O texto que nós acabamos de ler, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, irmãos? A palavra de Deus. Não é escutar a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. É dar atenção para ela, não ser seletivo, não ouvir a palavra de Deus só aquilo que me agrada. Não, é ouvir a palavra de Deus. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, isso gera em mim fé. Isso vai acrescentando fé. Mas se a gente não está disposto, irmãos, a dar atenção à palavra, se a gente não está disposto a ouvir a palavra, a nossa fé não se desenvolve. Sabe aquela coisa mirradinha?
aquela criança que não cresce, aquele ser que não cresce nunca, é a fé daquele que não ouve a palavra. É a própria palavra que está dizendo isso. Então, irmãos, quando eu não consigo ouvir, a minha fé fica prejudicada de uma determinada maneira, que eu passo a não mais acreditar. Preste atenção, porque isso acontece no nosso meio. Eu passo a não mais acreditar que a minha esposa pode se converter. Eu não acredito mais que o meu marido possa se converter. Eu não consigo mais acreditar que o meu filho vai voltar para Cristo. Eu não consigo mais acreditar que Deus é capaz de abrir uma porta onde não tem porta, em meio a toda essa crise. Eu não acredito mais que Deus é capaz de curar uma doença incurável. Olha onde vai a coisa. Tudo isso por quê? Porque eu não tenho uma atitude de ouvir a palavra de Deus e prestar atenção naquilo que está sendo falado. E aí o que acontece? A minha fé vai mirrando. Sabe por que a nossa fé vai mirrando, irmãos? Porque a gente começa a olhar, a gente deixa de olhar para o céu e a gente começa a olhar para o racional. Não, mas o câncer, ele só pode ser curado através de quimioterapia. E eu não tenho nada contra a quimioterapia, viu, irmãos? Que fique muito claro, se foi diagnosticado tem que fazer o tratamento. Radioterapia. Irmãos, mas eu ainda acredito que Deus pode, com uma única palavra, salvar, curar a pessoa. Mas aquele que não ouve a palavra, olha a consequência daquele que não ouve, que não permite a palavra entrar no coração dele. Essa certeza, ela vai sendo mirrada. Por quê? Porque eu começo a olhar só para o médico. Eu começo a olhar só para o medicamento. E se eu começar a olhar só para o médico e só para o medicamento, eu vou me deparar com a situação do Bruno Covas. Vou usar ele como exemplo, porque todo mundo é uma pessoa famosa. Entende? E aí quando eu me deparo com a situação do Bruno Covas, eu fico frustrado. Poxa. Olha o perigo que é nós não ouvirmos, não darmos atenção, ou sermos seletivos naquilo que nós estamos ouvindo, enquanto Deus está falando. Irmãos, Deus continua falando conosco. Quem crê nisso, irmãos? Amém? Deus continua falando com a igreja, irmãos. Por isso que muitas pessoas não conseguem se aproximar de Deus. Olha só, irmãos, o que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu não tenho fé, eu não posso agradar a Deus. Se eu não agradar a Deus, eu não estou próximo de Deus. Se eu não estou próximo de Deus, Deus não vai me recompensar. Pelo fato, eu não vou desfrutar da bênção de estar perto dele. É uma reação em cadeia. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Porque isso tem levado muitos a ficarem frustrados. Pensar em desistir. Não quero mais saber. Irmãos, mas será que o problema está com Deus ou está em nós? Está na disposição que nós temos em ouvir ou não ouvir, ou somente escutar. Então, uma das consequências de não ouvir é a perda da fé. A fé vai mirrando, irmãos. E aí a gente pode olhar aí ao nosso redor e ver. Pode ser aqui, irmãos, e pode ser, porque eu conheço muita gente que não é daqui da Vila Jussara, não é da Wesleyana e está vivendo do mesmo jeito. Isso é, irmãos, isso é ser humano. Não tem placa de igreja. Isso é nosso. É o nosso relacionamento com Deus. Outra consequência de nós não ouvirmos a palavra de Deus, irmãos, é que nós passamos a viver uma vida cristã desestruturada. A gente começa a não ter mais noção daquilo que é perigoso. A gente perde essa sensibilidade daquilo que é perigoso. Olha só, irmãos, eu falei que Deus continua falando com a igreja, glória a Deus por isso. Deus nunca parou de falar com a igreja, irmãos. Desde os primórdios até hoje, Deus continua falando com a sua igreja.
E eu tenho falado com ele, Senhor, a igreja não é minha, a igreja é tua. O Senhor é que tem que direcionar o que está acontecendo, o que deve acontecer. Eu sou simplesmente uma ferramenta, nada mais, nada menos. Irmãos, ele não deixa de falar conosco, mas o que ele espera de nós? Que nós o ouçamos. Que nós aquietemos o nosso coração e nós ouçamos aquilo que ele está falando. É isso que ele espera de nós. Irmãos, Apocalipse capítulo 2 e 3. O Senhor fala a 7 igrejas. Todas as igrejas, o Senhor fala o seguinte, ó. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Se não fosse para ouvir, não havia esse relato na Bíblia. Ou seja, o que o Senhor espera de nós, que nós ouçamos aquilo que Ele está falando, que nós ouçamos o Espírito Santo, para que nós não incorramos no erro de vivermos uma vida desestruturada, de nós perdermos a noção do perigo na vida espiritual, irmãos, que reflete na nossa vida física. Quando nós optamos, irmãos, em não ouvir, preste atenção nisso, a palavra de Deus, e a gente passa a viver uma vida completamente desestruturada, nós deixamos o primeiro amor. Nós esquecemos o primeiro amor, irmãos. A gente permite que os nossos corações se esfriem. E é exatamente o que nós temos visto hoje. Quantos corações frios, empedrecidos, tiveram um encontro com Cristo. E o encontro com Cristo, irmãos, é maravilhoso. Quando a gente tem o primeiro encontro com Cristo. Aquilo aquece o nosso coração. Aquilo transborda a nossa alegria. Mas aí eu paro de ouvir, eu tomo a atitude de não ouvir mais a palavra, de não ouvir mais Deus, o meu coração vai se transformando, vai voltando ao coração de antes, um coração empedrecido, frio, eu esqueço do primeiro amor, eu paro de me empolgar com as coisas do reino, eu deixo de me empolgar. Irmãos, hoje em dia é muito difícil você ver pessoas dentro da igreja que são empolgadas com as coisas do reino. Nós estamos muito empolgados com as nossas coisas, mas com as coisas do reino, isso é fruto de nós não ouvirmos. É o que a Bíblia diz. A gente perdeu, a gente está distante, está se distanciando cada vez mais do nosso primeiro amor. A gente passa a achar tudo normal, irmãos. A gente começa a viver um liberalismo desenfreado. Tudo é relativo. Eu posso relativizar qualquer coisa na minha vida cristã. Eu posso fazer isso em detrimento daquilo. Mas o que é que a palavra que nós deveríamos ouvir e não ouvimos diz a respeito desse assunto? Para que nós não sejamos liberais. Para que nós não relativizemos as coisas, em prol de mantermos uma amizadezinha que não vai nos levar para a eternidade, porque a amizade que vai nos levar à eternidade é a amizade com Deus. Então a falta de ouvir, quando eu faço a opção em não ouvir, a minha vida fica desestruturada de uma determinada maneira, que eu perco a noção do perigo. E aí eu acho que tudo pode. Não pode, irmãos. Irmãos, a palavra diz que a porta continua estreita. Não pode. A palavra diz que é para a gente não se amoldar à situação que está acontecendo aí fora. Irmãos, e quanto mais está passando o tempo, se nós realmente dermos ouvidos à palavra do Senhor, à voz do Senhor, de nós não nos amoldarmos, vai ficar pior. Eu estou dando uma notícia para vocês aqui. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo quer que realmente nós nos amoldemos e que nós abandonemos. O mundo quer que nós escutemos e não ouçamos. Já escutei. Mas
Quando nós não ouvimos, a gente passa a achar que qualquer palavra é palavra de Deus. A gente perde, irmãos, a gente perde a capacidade de filtro. A gente não tem mais como filtrar. Isso serve para mim, isso serve para a igreja. Serve para todos. Porque, irmãos, tantas coisas, eu não comecei falando isso, tantas coisas estão sendo ditas. E a gente precisa filtrar isso que está acontecendo. Não podemos aceitar, isso é de Deus. Não, tem gente que está achando que é de Deus e não é de Deus, irmãos. Aquilo está levando para caminhos de morte. Por quê? A vida está desestruturada, porque não ouve. E aí sabe o que acontece? Está indo para um caminho mau. Um caminho ruim. Um caminho de morte. Porque não tem ouvido. Não tem dado ouvidos. Irmãos, quando a gente não ouve, a gente tem a impressão de que está vivo, mas a gente está morto. A gente acha que a gente está com a bola toda. Na nossa força. Mas nós estamos mortos. Esse é o diagnóstico de Deus para nós. Porque eu não posso, irmãos, acreditar no diagnóstico do humano. Você é o cara, você é demais. Isso aí para mim, irmãos, você pode até falar isso para mim, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Já passei dessa fase, irmãos, olha a quantidade de cabelo branco que eu tenho. Isso não serve mais. Irmãos, o que me importa é o que Deus acha de mim. Então muitos estão se sentindo vivos, pujantes, cheios de vida, mas para Deus, ele está morto. Por quê? Porque não tem ouvido, não tem praticado, não tem dado atenção. Está sendo chamado a atenção o tempo inteiro e não consegue. Quando nós resolvemos não ouvir, irmãos, a gente se torna mornos. Não estamos nem lá e nem cá. E a gente brinca, irmãos, a gente conversa muito com crente, né? Sempre tem crente. E a gente sempre fica brincando, fala assim, olha, o cara que está nessa situação de mornidão, ele está na igreja, mas ele não está nem aqui nem lá. Ele não tem coragem de sair, porque ele sabe que o negócio vai pegar para o lado dele, mas também não se compromete com absolutamente nada. Irmãos, está vivendo uma vida sem sentido. É um sacrifício de tolo. Porque o próprio texto diz que essas pessoas que não estão nem lá e nem cá, elas serão vomitadas. E a expressão bíblica é exatamente essa, por mais grotesca que ela seja. Vai ser vomitada, vai ser jogada fora. Irmãos, ele falou às 7 igrejas no Apocalipse, alertando, mostrando o que ele queria. Olha, eu tenho algumas coisas a favor de vocês, mas vocês estão desestruturados, porque vocês estão deixando de ouvir. Então, por isso, quem tem ouvidos, ouça. Ouça, corrijam a rota. Vocês vão dar na montanha lá, se vocês não corrigirem a rota do GPS. Vai dar ruim. O que ele estava dizendo é o seguinte, olha, cuidado. Eu estou alertando vocês, eu estou falando com vocês. O que ele esperava, irmãos? Que simplesmente os ouvintes ouvissem. Prestasse atenção no que estava sendo falado. No que estava sendo dito. Mas, infelizmente, irmãos, a conclusão que eu e você podemos tirar dessa situação aqui, eu pergunto para vocês, as 7 igrejas da Ásia existem hoje? Existe, irmãos? Nenhuma delas existe. Existem 2 vertentes com relação às igrejas da Ásia. Uma que são situações que vão acontecer na igreja dos últimos tempos, porque Apocalipse fala dos últimos tempos. Mas há muitos historiadores, e é essa versão que eu quero me ater aqui, e eu não quero entrar não que eu rejeite a outra, mas o que eu quero pôr aqui, irmãos, é que essas cartas foram escritas para as congregações locais na época.
Então eu vou me ater a essa antes que alguém se levante, porque tem os teólogos, né, irmãos? Principalmente quando você prega aqui, ó, na telinha, é teólogo para tudo quanto é lado, irmãos. Vamos falar, vamos rebater. Olha, não, eu sei o que eu estou falando aqui. As igrejas locais, vamos pegar essa vertente da teologia, nenhuma delas existe hoje, infelizmente. Infelizmente, irmãos. Nós não somos diferentes daquelas igrejas, nem um pouco. Se nós temos uma pretensa opinião de que nós somos melhores, eu quero fazer um esforço para tirar isso do seu coração. Porque nós somos seres humanos iguais àquelas pessoas. Talvez num contexto completamente diferente, mas a nossa necessidade de Deus é a mesma. A necessidade de correção de rota é a mesma. Não mudou. Irmãos, nós somos um ajuntamento de pessoas que precisam de ajuda. A igreja não é lugar de gente sã. A igreja é lugar de gente que reconhece que é pecador e que precisa de ajuda. Ou seja, eu reconheço que eu sou doente da minha alma e preciso de um Salvador. Eu não sou autossuficiente. Essa é a constituição da igreja. Então nós somos iguais àquelas pessoas, irmão, não mudou nada. Não mudou nada. Deus continua falando conosco, irmãos, esperando que a gente ouça e tenha uma atitude de ouvir. Não dá mais tempo, irmãos, da gente vir aqui domingo após domingo, terça, agora culto via meeting, porque não pode vir aqui depois das 8 horas da noite, não pode estar aqui depois de sei de que horas aí, essa restrição não tem sentido também fazer um culto aqui 6 horas da tarde, todo mundo está trabalhando. Então é melhor fazer, sabe, não tem sentido a gente participar de reunião de oração, escola bíblica dominical, sala das crianças agora, não tem sentido se eu não tomar uma atitude de ouvir o que Deus tem falado para mim. Para que essa audição seja apurada, e isso entre no meu coração e faça efeito na minha vida, e eu seja uma pessoa abençoada. Isso não tem lógica, irmãos. Irmãos, a sentença para quem não ouve é que o seu candeeiro vai ser movido. Sabe o que é candeeiro, irmão? Candeeiro é como se fosse uma lamparina. Ou seja, a luz de Cristo vai ser removida da sua vida, da minha vida, se eu não ouvir, se você não ouvir. É pesado, né? Olha só como a audição é importante, irmãos. Olha só, Ele, o próprio Deus, o próprio Cristo, vai lutar contra nós com a espada que sai da sua própria boca. Não é algo para nós, sabe, é algo para a gente pensar, irmãos, porque é sério, envolve a nossa eternidade. O que é que nós estamos fazendo com isso? Irmãos, uma das sentenças é que ele vai vir como um ladrão e nós não vamos saber. Veio, nós nem ficamos sabendo. Olha que coisa terrível, irmãos. Aqueles que ouviram, aqueles que deram atenção, foram, e nós ficamos para trás, porque nós não ouvimos. E eu já falei sobre a outra sentença, que é, nós vamos ser vomitados. O que provoca o vômito, irmão? O vômito é algo que está fazendo mal, que não caiu bem, sabe, que o trato digestivo não aceitou. Somos nós. Uma comida estragada. Nós somos, quem não ouve é considerado uma comida estragada. É terrível. E por último, irmãos, a última consequência de nós não ouvirmos. A primeira consequência é que a gente perde a fé. A nossa fé vai minguando. A segunda é que nós vivemos uma vida desestruturada. Nós vivemos uma vida cristã completamente desestruturada. Veja que as duas levam à frustração. As duas. Leva à reunião
dos santos a viverem assim. Arthurzinho. Não com o Arthurzinho, você fica frustrado, porque ele ainda, mas assim, desanimado, tá? Ele é contrariado. E isso é uma coisa, irmãos, que eu tenho falado aqui meses e anos. Eu não me conformo com um crente que anda cabisbaixo. Não me conformo. Irmãos, porque nós declaramos que nós somos filhos do Rei, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, aquele que formou todas as coisas. Então eu não posso andar cabisbaixo. Não posso. Então eu vivo frustrado, eu vivo cabisbaixo, porque eu não ouço. A terceira e última. Irmãos, quando eu decido não ouvir, eu sou passível de ser enganado. Eu estou facinho para ser enganado. Eu estou facinho para ouvir aquilo que eu não deveria ouvir e achar que aquilo é verdade. Sabe? Transformar uma mentira numa verdade na minha vida. E viver aquela mentira. Olha o que Paulo, o nosso amigo Paulo, o nosso mentor Paulo, aquele que o Senhor levantou para escrever praticamente 1/3 da Bíblia, nos diz lá para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, ó: pois virá o tempo, vê se tem alguma coincidência com hoje, irmãos, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, aquele que não toma atitude de ouvir, de dar atenção à palavra de Deus, certamente vai ser enganado. É o que o texto está dizendo. Por quê, irmãos? Porque eles vão ter chilique quando eles forem chamar a atenção. Não pode chamar atenção. Vocês conhecem alguém dentro da igreja que não pode ser chamado a atenção nunca? O pastor subiu lá, está falando para mim. Não, eu estou pregando a palavra, irmão. Tomara que a palavra faça efeito na sua vida e você mude o rumo, porque o rumo está errado. Então, Paulo está chamando a atenção de Timóteo, dizendo o seguinte: olha, essas pessoas vão ser enganadas, porque elas não querem ser chamadas a atenção, elas querem continuar vivendo a vidinha delas do jeito que elas estão vivendo, errado, no caminho errado. Preste atenção, porque elas não ouvem a palavra, elas não dão atenção àquilo que está sendo pregado, elas querem ouvir somente aquilo que agrada os ouvidos. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos no mundo cristão que só querem ouvir bênção? Só querem ouvir aquilo que agrada os ouvidos, irmãos, que massageia o ego. Por que é que nós estamos vivendo uma época hoje em que os coaching estão fazendo o maior sucesso do mundo? Por quê, irmão? Porque o coaching levanta, né? O alto astral, levanta o ego. Você pode todas as coisas, você foi feito para vencer, você foi feito para isso. Nós fomos feitos para tudo isso, desde que nós nos submetamos a Deus. É tudo para Ele, tudo por causa dEle, irmãos, é nada por nossa causa. Mas Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos: olha, Timóteo, fala para eles, preste atenção, continua pregando, porque se eles não ouvirem, eles vão ser enganados. Acabei de falar. Irmãos, eu não vou generalizar que todos os coaching não prestam. Tem coaching que é crente, mas a grande maioria está buscando autoajuda por aí, irmãos. Eu posso todas as coisas, eu posso fazer qualquer coisa. Não, estão sendo enganados. Preferem
O texto está dizendo que essas pessoas que não ouvem a palavra, que não se prestam à atitude de ouvir, elas vão buscar histórias absurdas, elas vão acreditar em histórias absurdas por aí, em mitos, em fábulas, em coisas que não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Irmãos, a gente não pode ser enganado. Deus está falando, Deus continua falando com a igreja. Ele não quer que nós percamos a nossa fé, Ele não quer que nós vivamos uma vida desestruturada. E uma vida desestruturada que nos leva a dar um mau testemunho miserável por aí. Lembre-se que você é uma carta viva de Cristo. Ou pelo menos você foi chamado para ser. E lembre-se que cada um que se desviar por sua conta, você vai dar conta do sangue dele no grande dia do Senhor. O título da mensagem é termos uma atitude de ouvir. Atitude, irmão. Eu não posso vir aqui só para escutar, para cumprir uma penitência. Aí eu fui lá pagar uma penitência da semana ou do mês. Não, eu preciso vir aqui, irmãos, ouvir e praticar o que eu estou ouvindo. Porque é isso que Deus requer de nós. É isso que Deus está requerendo de nós. Amém, irmãos? Concluindo aqui, irmãos, Deus continua falando conosco. Se você acha que Deus não está falando com você, eu quero te dizer que você está sendo enganado. Você perdeu a percepção da audição. Deus continua falando com a igreja. Continua falando com o seu povo. Irmãos, agora se nós tomarmos, agora é o inverso. Se nós tomarmos a decisão de ouvir ao Senhor, olha só o que acontece conosco, irmãos. A nossa fé crescerá. A nossa fé se desenvolverá. A gente vai parar de ser criancinha espiritual, de tomar mamadeirinha espiritual, e aí você vai poder receber do Senhor coisas maiores. Aí realmente o sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque nós seremos compensados por nós nos aproximarmos dele. Ou seja, seremos parte realmente integrante do reino. Nos alimentaremos da árvore da vida, irmãos. É o que a palavra nos garante. Olha, quem tem ouvidos, ouça. Se você se arrepender, se você mudar o rumo, eu estou te garantindo que você vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso. Olha que bênção, irmãos. Simplesmente por nós termos uma atitude de ouvir, dar ouvidos. Não sofreremos a segunda morte. Vamos morrer, irmãos. Se Jesus não voltar, vamos morrer fisicamente, todos vão. Isso é uma certeza que todos podem ter. Se Jesus não voltar, de um jeito ou de outro, nós vamos morrer. Pode não ser agora, mas nós vamos morrer. Mas o que ele garante, que se nós ouvirmos aquilo que ele está dizendo, nós não morreremos a segunda morte. Ou seja, nós não morreremos eternamente. Nós viveremos com ele eternamente. Nós teremos vida eterna. Aleluia. Nós receberemos do próprio Deus o maná dos céus. Ele nos sustentará, irmãos. Se a gente der ouvido àquilo que ele tem falado, irmão, eu não sei a situação que você está passando, mas eu quero te desafiar, ouça o que Deus está te chamando a atenção, e ele vai sustentar a sua vida. O maná vai vir diretamente do céu para a sua vida. Aleluia. Olha como é importante a gente ouvir, né? Não escutar. Irmãos, nós receberemos nomes novos. Quando nós entrarmos no reino, eu não vou mais me chamar Rogério. Eu vou receber um nome dado pelo próprio Deus. Você não vai se chamar mais Gláucia.
você vai receber um nome dado pelo próprio Deus. E pela fé, toda a sua família vai receber um nome dado pelo próprio Deus. Desde que nós ouçamos a sua voz, dermos atenção para Ele. Irmãos, nós lutaremos contra as nações, nós faremos parte do reino que lutará contra as nações. Nós vamos derrotar as nações, porque a autoridade do Senhor estará sobre as nossas mãos. Olha que privilégio, irmãos. Receberemos a estrela da manhã, seremos vestidos com vestiduras brancas, alvas como a neve. Aleluia. O nosso nome nunca mais será apagado do livro da vida. Tudo porque nós tivemos uma atitude de ouvir. Simplesmente ouvir. Seremos colunas do santuário de Deus. Seremos com Ele no seu trono. Sentaremos com Ele no seu trono. Irmãos, somente o que Ele tem pedido, requerido de nós. A atitude de nós ouvirmos. Em tempos tão difíceis, em tempos tão complicados, tantas coisas têm acontecido. Não se deixe levar, irmãos. Deus continua no controle de todas as coisas. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Irmãos, o Senhor continua sendo bom. Ele continua sendo maravilhoso. Ele tem, essa semana aqui nós tivemos uma reunião do presbitério. O presbítero Amaral falou algo lá que ficou gravado no meu coração. É lógico que nós, irmãos, temos muitas preocupações. Vocês não têm noção do quanto a gente se preocupa com a igreja. E se preocupa mesmo, irmãos. E eu sou neurótico também nesse sentido. Eu não largo as coisas para trás. Eu fico buscando alternativas para as coisas. Enfim, eu não sou muito de desistir das coisas. E ele falou algo que ficou no meu coração, irmãos. Por mais que tudo esteja acontecendo, por mais que tudo esteja, sabe, esse turbilhão de coisas que a gente tem vivido, o mundo tem ficado esquisito. Nesse pequeno pedacinho de terra aqui da Vila Jussara, irmãos. A gente reunido aqui, ou nas lives, nas nossas casas, naquele pedacinho de terra lá da sua casa. O Senhor continua falando com a Vila Jussara. Aleluia. O Senhor continua falando conosco, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor continua nos amando. Ele não nos abandonou, Ele não abriu mão de nós. E o que Ele espera de nós é simplesmente que a gente ouça aquilo que Ele tem falado para nós. Para a gente viver uma vida abençoada. Irmãos, tome uma atitude. É fácil tomar uma atitude? Não é. Porque você vai tomar uma atitude aqui, irmão, vai chegar em casa, vai ter um monte de situação para te tirar fora da atitude, fora do prumo. Irmão, saiu fora do prumo, peça perdão e volte para o prumo. Peça perdão e volte, insista, persevere. Não seja daqueles que só escutam, mas seja daqueles que ouvem e praticam. Eu garanto para você, irmãos, que essa palavra é uma palavra vinda dos céus para a tua vida. Você vai viver uma vida abençoada se você ouvir aquilo que Deus tem falado. Chega, irmãos, de nos enganarmos. O tempo de nos enganarmos ou de sermos enganados só depende de nós. Ele só vai cessar se nós quisermos. Então, Deus está chamando a atenção da gente para a gente tomar uma atitude. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Irmão, não espera eu orar.
Pode começar a orar, irmãos. Coloque sua vida diante de Deus. Você sabe aonde a palavra tocou no seu coração, se você deu ouvidos a ela. Irmãos, eu não sei, mas o Senhor que está aqui sabe. Converse com Ele, porque Ele está aqui, irmãos. Coloque sua vida diante de Deus. Aguardo o dia que verei no céu luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não resistirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Aleluia! Junto aos santos me unirei, louvor eterno lhe entoarei. Tua luz a todo iluminará, para sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Nós te bendizemos, nós te exaltamos na beleza da tua santidade, Pai. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, corrige a rota das nossas vidas. Senhor, e nós, nesta manhã, Senhor, ouvimos a tua voz. Ouvimos aquilo que o Senhor tem reservado para a igreja, Senhor, nesse tempo. Como eu falei aqui, Senhor, tempos tão difíceis em que grande parte da população não consegue ouvir. E o que o Senhor tem requerido de nós é que nós tenhamos a atitude, Senhor, um coração de ouvirmos a tua voz, para que nós possamos desfrutar das tuas bênçãos. Senhor, tira de nós, Espírito Santo de Deus, tira de nós os tampões dos nossos ouvidos. Senhor, tira de nós toda e qualquer, Senhor, situação que não permite nós ouvirmos a tua voz. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja reunida nesta hora. Senhor, que nós possamos ter uma atitude, que de agora para frente, Senhor, nós decidamos mudar a maneira que nós estamos tratando aquilo que nós temos ouvido, Senhor.
para que isso faça efeito nas nossas vidas, para que nós possamos desfrutar das Tuas bênçãos, para que a nossa fé, Senhor, seja desenvolvida, para que nós não vivamos em situações de perigo, para que nós não sejamos enganados. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações, muda o nosso ânimo, muda a disposição do nosso ânimo, que nós não tenhamos um ânimo dobre, mas um ânimo, Senhor, voltado para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus, derrama da Tua bênção e da Tua graça sobre a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos. Senhor, a Tua mesa está posta. Nós te louvamos por essa oportunidade. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos. Porque, Senhor, temos o privilégio de estarmos juntos aqui para participarmos, ou seja, mostrarmos ao mundo espiritual de que temos comunhão contigo, de que mantemos a comunhão contigo, de que o Senhor continua sendo o nosso Deus. Aleluia! Nós apresentamos, Senhor, esses elementos diante de Ti, Senhor, os consagramos para louvor e glória do Teu nome. Senhor, que cada um de nós possamos recebê-los com alegria, alegria no nosso coração, alegria de fazermos parte da mesa do Rei. Aleluia! Que isso seja sinal no nosso coração de alegria, de júbilo. Pai, que nenhum de nós fiquemos de fora. Que nós, Senhor, possamos, nas regiões celestiais, demonstrar que nós estamos em comunhão contigo. Aleluia! Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más falas. E juntos, Senhor, glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eles tocam, o presbítero e a Adriana vão levar para vocês aí nos bancos. Receba com alegria, continue glorificando a Deus, o Senhor está nesse lugar. Amém? Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Cantando meu lá no céu, seus passos hei de ouvir soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar.
em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Aleluia. Irmãos, ouça o que Paulo diz à igreja de Coríntios com relação à ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois dele ser traído, irmãos, ele estava dizendo que o corpo dele ia ser moído por nós, por aquele que tinha o traído também, estava incluso nesse sacrifício. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Irmãos, o julgamento nosso é nós mesmos que fazemos. Somos nós. E o que Paulo está orientando aqui é que tem toda uma liturgia, tem todo um texto para ministrar, mas assim, você se examina, abandona e participa. Participa, pede perdão, abandona, muda a trajetória, dê ouvidos àquilo que o Senhor tem chamado a atenção, mas não deixe de participar, irmãos. Não deixe de se examinar. Precisa haver uma autoanálise. Amém? Pode participar do pão, pode participar do suco de uva. Glorifique a Deus. Aleluia. Pode glorificar a Deus, irmãos. Ele está aqui. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lá no céu. Aleluia. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar.
virá o Rei Jesus. Meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Irmãos, você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, continue cantando, continue glorificando a Deus. Saia das suas fileiras aqui, venha com distanciamento, traga a sua oferta, traga seu dízimo. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Aleluia, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Amém, irmãos. Estende sua mão para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Irmão, não pode sair abraçando, mas pode dar um soquinho aí. Amém? Um soquinho com amor. Deus abençoe.